amigos, boa noite. Hoje é sexta-feira, feriado de Tiradentes, e eu trouxe um tema bem polêmico, né? Que é o localismo. O localismo é um assunto que sempre está sendo debatido aí nos principais sites de surf, às vezes vira notícia, quando ele é um fato negativo. E nós queremos abordar esse assunto aqui hoje, tratar de maneira racional sobre os grandes significados do localismo e qual o sentido dessa posição que as pessoas que moram em determinados locais têm. Eu estou aqui na página dicio.com.br, o dicionário do português. Tem aqui o significado da palavra localismo. Bem simples, é dito defesa sistemática dos interesses locais. A gente sempre vê o localismo como algo negativo, de pessoas que brigam, entram na porrada, né? Mas isso é muito raro acontecer. Praticamente aqui no Brasil isso está se acabando. Eu vou citar as experiências que eu já vi a respeito de localismo, tanto pessoalmente como em notícias. Eu vou ler aqui algumas matérias interessantes que eu encontrei, que falam a respeito do assunto. E geralmente isso aqui vem, as pessoas querem colocar regras, né, no ambiente onde elas moram. Quando chega pessoal de fora, principalmente no turismo, é muito forte esse negócio do localismo no Havaí. E em determinados locais aí, quando começa a virar bagunça, som alto, lixo, bebedeira na rua, né? Entre outras coisas. Então o pessoal que mora naquele local, ele coloca algumas regras. Aqui em São Francisco, eu conversei com algumas pessoas das antigas que fundaram o pico ali da prainha, e eles botaram ali algumas regras que organizou a praia bem no início, como por exemplo o som alto, o surfistada reunia e começava muita bagunça, as famílias não podiam dormir, ali eles colocavam as regras. Com relação à construção, inclusive, não deixaram fazer prédios acima de 2 andares, perto da praia. Então ali está preservado, está bonito. Então foi muito positivo essa questão do localismo ali na prainha, aqui em São Francisco do Sul. Quando no início também os surfistas que vinham de Joinville, principalmente, outras regiões, começaram a pegar ondas aqui, logo começou a vir o pessoal de fora, de outros estados, queriam transformar em bagunça, né? Pegar todas as ondas, não deixar os caras surfar. Aí gerou algum conflito, botaram os caras para correr algumas vezes e assim por diante. Então aqui tem uma página interessante que eu achei, que é flamboyar.com.br. Vale a pena alguns comentários que eles colocaram aqui tratando do assunto. A fama pesada do que o localismo carrega vem de uma realidade muito simples. O termo só ganha alcance quando um acontecimento negativo relacionado a ele ganha notoriedade. E quando entram na porrada, aquelas cenas lamentáveis. E em Santa Catarina, um tempo atrás, aí tinha 2 policiais militares que estavam constantemente surrando os surfistas em determinado pico, eu não me lembro qual é, mas a justiça foi atrás deles e colocou eles no lugar deles. Eu acho que esses caras foram bem punidos. Aqui em Itajaí tem um pico ali que parece que é praticamente bom evitar, porque tem um pessoal ali que chega ao nível de criminoso. Eu me criei assim na questão de surf em Matinhos. Matinhos tem uma fama muito ruim ali no pico, né? E realmente, quando
a ondulação entra e tá tubular, praticamente só surfam os locais ali, o pessoal que mora ali. Você não consegue, por uma questão de hierárquica e uma questão também deles estarem adaptados àquela onda, porque é uma onda que é em cima de uma pedra perigosa. Só quem tem bastante experiência que consegue se manter ali naquela parte de trás da laje. Às vezes vem um ou outro de fora, e o cara entra ali naquela fila e consegue, né, se impor e surfar ali. Eu sou longboarder, eu prefiro ficar ali da pedra para baixo e não tenho problemas. No início, quando eu estava aprendendo, pegando o jeito, fui escrotizado ali, os caras não perdoam, botam quente no português, vão aos mais baixos níveis que você possa imaginar de palavra. Não dá para discutir, né? Errou, tem que ficar quieto, baixar a cabeça, sair fora. Tá aqui o nome dele, Ed Hotman, né? É fundador, líder dos Black Trunks e fundador da marca da Rui. Ironicamente, ele é um Howley. Olha só o que está escrito aqui. Ele é nascido na Filadélfia. Ele foi para o Hawaii aos 13 anos de idade. Foi expulso de casa pela família na Califórnia. Ele foi acolhido e criado por uma família havaiana. E aos 27 anos ele formou o Clube da Rui com alguns amigos. Os calções pretos com uma faixa amarela e uma vermelha, usados para distingui-los dos surfistas de fora. Foi popularizado o clube como Black Trunks. Quem assistiu aquele filme da Sessão da Tarde, Surf no Havaí, tem lá o pessoal de calção preto que fica arrumando encrenca com o rapaz que veio da Flórida e ele pegava ondas na piscina de ondas. Quando foi morar no Havaí, ele se bateu de frente com os caras, principalmente porque ele foi namorar uma das irmãs deles. Aí teve aquele problema. Esse filme é icônico, né? Todo surfista, acredito eu, que tenha visto já. E hoje em dia essa palavra Howley tá na boca de alguns caras que ficam o dia inteiro na beira da areia. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. É bom observar o surf profissional, que tem algumas regras. No surf livre também tem regras e devem ser respeitadas. Só colocar no Google aí os 10 mandamentos do surf, dá uma lida e pratique, vai ser bom. Violência institucionalizada. Vamos falar da violência aqui, ó. Marcar, isso aqui foi falado pelos havaianos, ó. Marcar um horário para um ritual de quitação de uma dívida moral, levando um soco de forma organizada, é mais ou menos legal ou ilegal do que guardar humanos em jaulas. Quando ampliamos o entendimento de que também existe uma violência institucionalizada, com fins de estabelecer os limites de convivência no reino animal humano, talvez fique mais fácil compreender todo esse debate do localismo de uma forma mais natural. Então eu tenho uma história bem interessante para contar a respeito disso aqui, da violência lá no Havaí, que aconteceu com o Peterson Rosa. Essa história eu vou trazer da revista Fluir. Eu fui assinante por muitos anos, eu lia de ponta a ponta. E o Peterson estava surfando no North Shore e teve um problema lá com o filho de um Black Trunk. Saíram na areia e trocaram socos. O apelido do Peterson era Bronco, porque não levava desaforo. Às 7 horas da tarde, você vai estar em tal local, porque a gente vai conversar com você e você vai lá. O que o Peterson fez? Ele pegou e foi. Ele chegou lá, tava todo mundo de calção preto e tinha uns 20 caras. Tava todos os Black Trunk que estavam lá. E aí colocaram ele no meio de uma roda e fizeram um julgamento. E disseram, olha, você está condenado. Então, qual seria a pena? Ele teria que brigar com todos,
começando do menor para o maior e aumentando o tamanho do cara para ele entrar na porrada. E essa briga só iria terminar a hora que ele caísse. Então ele pegou um pequenininho, entrou na porrada e já tirou o cara dali da luta. E nesse momento ele pensou: se eu continuar brigando, vai chegar um cara maior que eu e vai me destruir. Então eu já vou, nesse segundo aqui, eu já vou... Ele só mostrou porque que veio. O segundo cara que veio brigar com ele, ele já tomou um pau, caiu. Os caras respeitaram ele, deixaram ele embora. E depois desse dia ele pôde surfar a vida inteira em North Shore, fez amigos, se enturmou com os caras e foi respeitado. Isso é uma questão de respeito, né? É interessante essa história, saiu na Fluir. Até um dia eu encontrei com o Peterson Rosa no aniversário de um amigo que a gente tem em comum. E eu toquei no assunto, comentei com ele, ele falou: realmente aconteceu. Foi punk. Deu risada. E foi isso aí. E vamos voltar aqui para a matéria. Eles falam aqui a respeito de manter as praias limpas, sem poluição, né? Que eu comentei. Agora, querer que ninguém mais surfe no seu pico porque você quer pegar todas as ondas é egoísmo. Querer que outras pessoas que surfam no seu local respeitem o seu pico e a sua cultura é preservação. Localismo, portanto, passa pela necessidade fundamental de deixar claro o que se espera do visitante. Isso aqui quer dizer, você pode vir, pode surfar, desde que você seja educado. Respeite as regras. Então, eu acredito que localismo não é um problema. Vi muita gente evitar de ir em determinados picos, porque não, ali tem muito localismo. Inclusive essa praia da Atalaia aqui do lado de Itajaí, que já foi uma selvageria num nível de crime mesmo. Diz que tá bem mais light. Eu conversei com algumas pessoas que têm ido surfar lá, diz que não estão tendo problemas assim, pelo simples fato de estar surfando, como acontece aqui nas Ilhas Maurícias. Agora eu vou para outro site, que é o surftotal.com. Tem uma matéria super interessante aqui, que diz que é o pior lugar do mundo com relação ao localismo selvagem. Então fica no Oceano Índico, né, as Ilhas Maurício. E olha só, é uma surf trip a evitar, por uma razão muito simples: o localismo extremo, que é considerado um dos piores do mundo. As ilhas são maravilhosas, repletas de boas ondas, mas os surfistas locais, acrescente-se, de alguns surf spots específicos, têm vindo a dar a entender que os turistas não são bem-vindos. Nos últimos anos, inúmeros casos de localismo têm existido, que revelam pouco civismo e episódios de pura violência na água. Tamarim Bay, por exemplo, é uma das ondas de classe mundial, que, tal como outros spots de renome, goza de enorme reputação, crowd e localismo. Os locais, por norma, atuam em grupo, estão referenciados e associados aos White Shorts, uma gangue local que se diz ser racista, mas que é composto por pessoas que foram viver para as ilhas. Na verdade, os White Shorts não gostam de turistas e mandam os visitantes para fora da água quando bem entendem. Mesmo quando esses se comportam devidamente, não invadem nem atrapalham no line-up, não dropinam, não disputam ondas e se limitam até ficar no inside. Ou seja, a seu bel prazer, os White Shorts ditam as suas próprias regras de etiqueta. O mais engraçado, segundo se diz, é que não são grandes surfistas e apresentam um nível fraco, apesar de surfarem numa onda de classe mundial. Provavelmente isso não acontecerá em nenhuma outra onda do mundo, mas bem que podiam aproveitar os surfistas que vêm de fora para aprender alguma coisa e evoluir. Olha aqui, citam Kylie Khan, o surfista da cidade do Cabo, África do Sul, contar a sua história, que ficou num estado lastimável após intervir ajudar o seu filho de 13 anos que estava sendo atacado pela gangue. Se veja, os caras atacam crianças. Que nem aqueles dois policiais que eu falei lá de Florianópolis. A cena lamentável deles que saiu na televisão, os caras estavam agredindo um surfista que entrou lá
não conhecia os caras, foi surfar ali perto deles, começaram a bater no cara, o cara tava com a esposa, com o filho, eles partiram pra cima da mulher e quase bateram na criança. Eu acredito que a justiça deu um fim naqueles dois ali, bem legal. Espero, pelo menos espero. E das minhas experiências aqui que eu gostaria de comentar, eu já contei uma que aconteceu, que eu rabiei um local casca grossa, mal educado pra caramba, por sinal, o português dele mostrou isso. Agora, aconteceu comigo algumas vezes, depois de eu estar bem estabelecido no surf lá, né, ter o meu espaço, de vir gente de fora em feriado, fim de semana, aquele problema do cara que não sabe surfar direito, tá aprendendo, e com stand-up ainda, aquela barcaça, o cara vinha pra cima de mim ali, porque aquela coisa, você tem que olhar na onda, você não pode olhar para as pessoas. Você olha para as pessoas, tua onda vai direto em cima e você vira alvo. O cara veio olhando para mim no stand-up, quando chegou perto ele simplesmente jogou as pernas para frente, o stand-up veio direto para cima de mim. Se batesse na minha cabeça podia até me matar. Aí eu mergulhei, né? Quando eu mergulhei eu voltei e xinguei ele também. Usei um português bem baixo. Aí ele levantou e falou que ia me quebrar e tal. Eu falei, você vai me quebrar? Primeiro você tenta me matar. Joga o stand-up no meu rosto. Vem com esse remo agora. Eu remei pro lado dele, bem do ladinho dele. Remei bem do ladinho. O cara tinha o pescoço dessa grossura. Peguei e falei pro cara o seguinte: você vai agora me bater com esse remo depois de tentar me matar. Ele saia da água e não volte mais. Você não é bem-vindo e você não sabe o que está fazendo. O cara ficou quieto, engoliu a palavra. Outro dia, uma situação parecida, chegou de bug lá no pico, um malucão daqueles, maluco, coroa, um bugão, muito louco, zoando com todo mundo, stand-up também. E aí o malucão entrou se achando que é minha área. Eu não vi aquele cara nunca no pico ali, não conheci. Eu morei há 10 anos lá, né? Aí o malucão do bug chegou, tal, e rema, e fala com um, e fala com outro, só Clinho Juliette, cabelinho parafinado, quartinho surfista. E aí ele, mesma coisa, soltou stand-up em cima de mim. E aí eu peguei e soltei os cachorros no cara. Eu falei, tá louco? Tá tentando me matar, ô arrombado? Aí peguei e surfei pra cima, remei pra dentro do mar, fui pro lado dele. Aí veio também com essa história de me dar remada. Eu falei, vai me dar remada, cara. Fica quieto, fica na tua aí. Você tá fazendo cagada no mar aí e vem querer se impor, fica na tua. Limite-se. E a terceira história que eu vou contar. Um camarada, inclusive, vivia, a gente tinha turma do fim de semana, a gente fazia churrasco na minha casa, reunia uma galera, ia 10, 20 pessoas, reunia muita gente, fazia uma vaquinha, fazia churrasco, ia dar risada, ia fazer aquele resumão do surf, como é que foi, era divertido, fizemos muito peixe, muito churrasco, e o camarada ia seguido lá em casa. E um belo dia ele vinha todo perdidão, era iniciante, vinha todo perdido e soltou o longboard em cima de mim. Infelizmente deu na minha canela. E eu também reclamei, que porra, quase quebrou a minha perna. Um tec, assim, uma dor terrível e eu reclamei, cara, xinguei ele. Naquele momento ali você fica irado. Aí depois saí lá fora, eu falei, cara, aquela hora me esquentou o sangue, você me desculpa, mas você quase quebrou minha perna, você tem que ter responsabilidade. Caiu, se abraça na prancha, não deixa a prancha ir pra cima dos outros, pelo amor de Deus. O cara vendeu a prancha, comprou uma moto e foi andar de moto por aí, porque achou que não era mais pra ele. Cara, se você errou, que nem eu errei no início, fui humilhado, fui ofendido, fui escorraçado lá dentro d'água, baixei minha cabeça e continuei surfando. Encontrava com o cara seguido, não tivemos mais problema, a gente se respeitou. Simplesmente o cara não levou mais meus reais. Olha só, para finalizar aqui do site flamboyar.com.br, na matéria que trata de localismo, um comentário super relevante aqui do Marcelo no final. Ele
parabeniza o canal, né? E fala a respeito do tema, localismo. Me deu a impressão que o localismo é mais benéfico que danoso. Na minha vivência, há quase 40 anos de surf, o que eu observo é que esse comportamento mudou um pouco no Brasil. Ele está falando lá do Guarujá. O localismo continua danoso e ainda mais violento. Gente medíocre no outside que se acha melhor que você só porque vive em determinado local. Também pago meus impostos no Guarujá. Muitos profissionais, entre aspas, famosos que simplesmente por surfarem melhor, passam por cima, ou pior, chutam a prancha em garotos que não passam de 10 anos. E é isso aí, concluindo que o localismo é muito mais benéfico do que prejudicial. Existem pessoas que estão com problemas pessoais, estão de mal com a vida, evitar porque ninguém quer problema com essa gente. Então é isso, minha gente. Quem sabe fazer localismo saudável, que continue fazendo, porque é benéfico, educa o povo, coloca regra nos picos. Eu espero que vocês tenham se divertido com as histórias aí, que tem muito mais para contar, mas eu acho que eu já exagerei, né? Na dose, contei muita coisa. E até o próximo vídeo. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu!